Glória a Jesus. Eu convido a igreja para se colocar de pés. Pastor Fábio. Queridos, a paz do Senhor. É uma alegria, primeiramente, servir a essa igreja na noite desse dia e dizer que é um privilégio louvar o nome do Senhor, por mais uma vez poder falar a palavra do Senhor. A gente ganha tempo. Abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo de número 15 e o verso de número 16. Atos capítulo de número 15, verso de número 16, 36 a seguir. Fazendo assim, eu quero louvar a Deus pela vida pastor Eurípides Maciano, o nosso presidente aqui, bem representado na pessoa do pastor Rodrigo Dias. Deus abençoe, meu pastor. Deus em Cristo continua honrando. Nosso pastor é o pastor Nilton Batista. Deus abençoe o nome de Deus. Muito obrigado. Que o Senhor estenda aí os seus anos, né? Que sejam prósperos. Juntamente com sua esposa, pastora Helenísia Carvalho. Helenísia, cadê ela? Deixa eu conhecer. Deus abençoe a pastora, em nome de Jesus. Eu acredito que cumprimentando eles, eu cumprimento aqui todos os pastores, né? Cidades aí que estão à frente da obra do Senhor e também todas as autoridades presentes. Deus em Cristo continue abençoando. Estou com a minha esposa, a Amanda, pastora Amanda, Benjamin e o Bento. Já mobilizou ali umas 3 irmãs para ajudar a dar conta desse exército. Deus abençoe. Queridos, tem um casal aqui que são os pais da Keila. Cadê eles? Estão aí? Ali. Deus abençoe. Keila, tivemos o privilégio de pastorear ela por 2 anos ali na Bélgica e retornamos. E para a gente é um privilégio revê-los. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Verso 36 está escrito: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartou um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Tome seu assento, sua Bíblia aberta. Serei breve, até porque amanhã muitos estarão aí nos seus postos de trabalho. Mas eu gostaria da sua atenção por 30 minutinhos, tá? Olha aqui, eu quero pensar com você. Para esse 19º aniversário, o Espírito do Senhor ministrou ao meu coração uma palavra. Nós pastoreamos por 2 anos ali a igreja na Bélgica, na cidade de Bruxelas. Podemos abrir o trabalho de Moçambique também. Abrimos o trabalho da Bélgica e também abrimos o trabalho de Moçambique. E quase deu tempo, pastor Rodrigo, de abrir o trabalho da Alemanha. Mas quis o Senhor que retornássemos, né? Debaixo da autoridade, da ordem do nosso presidente, pastor Josué Abreu, a qual sirvo ali na sede, cuidando do culto de ensino nas terças-feiras, juntamente com o pastor Charles. A verdade é que nós precisamos conscientizar para o novo tempo que está vindo. E até o pastor
Nilton falava comigo, e é uma preocupação nossa também, de uma geração que está vindo. No último dia 2 de junho eu completei 30 anos. 30 anos de idade. E a partir daí eu quero pensar com você. Paulo está na base missionária de Antioquia. Está acontecendo um avivamento em Antioquia. E todas as vezes que o trabalho aumenta, nós precisamos de obreiros. E obreiros capacitados. Obreiros preparados. Todas as vezes que oramos ali na cidade de Bruxelas, eu falava: Senhor, dai-me pessoas, envia gente para que nós possamos cuidar. O Espírito do Senhor falava para mim: forme obreiros, forme obreiros. E aí nós temos um desafio a pouca idade, e até alcançar a credibilidade em uma cidade que você não fala o idioma. E todas as vezes que eu orava, o Espírito de Deus falava: forme obreiros, forme obreiros. Então no primeiro ano nós formamos 30 pessoas, 15 famílias. Buscamos um lugar de oração. Era eu, Charles e o Wellington. Trabalhávamos uma semana, rodávamos 50 km, entrávamos mata dentro, a neve vinha no meio da canela e ali orávamos: Deus, marque esse lugar com a tua presença. 2 anos depois, nós éramos mais de 40, orando no mesmo lugar. O pastor Josué chegou ali para a inauguração e ele falou assim: o que foi feito aqui? Eu falei assim: o básico bem feito. Jejum, oração e palavra. Nós não precisamos de uma nova visão. Nós precisamos valorizar aquilo que nós já temos. Faz o simples bem feito que funciona. A partir daí, o avivamento de Antioquia. Barnabé, o filho da consolação, homens Arão de Chipre, esse mesmo de Atos, capítulo de número 5. Barnabé tem características do Espírito Santo. Um homem que tem facilidade em doar. Capítulo 5 de Atos, ele vende uma herdade sua e deposita aos pés dos apóstolos. Do final do capítulo de número 4 para o capítulo 5. Capítulo de número 5, Ananias e Safira vê e tenta copiar. Há um equívoco de interpretação no capítulo de número 5, quando vemos acerca de Ananias e Safira. Porque aqui nós interpretamos que o pecado crucial é a mentira também. Mas eles retêm parte e oferecem o restante como se fosse tudo. O pecado aqui é o meio termo que o Senhor condena a igreja de Laodiceia. O Senhor olhou para a igreja de Laodiceia e disse: você não é quente e nem fria. Eu estou sentindo ânsia, vou te vomitar. Ananias e Safira têm um acordo entre si. Oferta parte como que se fosse tudo. Quem olha daqui para lá diz: está comprometido 100%. Talvez a gente olha como pastor e diz: eu nunca vi alguém tão comprometido. Eu nunca vi alguém tão empenhado. Mas aquele que tudo vê, que os olhos são como chama de fogo, sabe que às vezes está meio comprometido. Triste coisa é alguém que se entrega pela metade. É alguém que está no ministério pela metade. É alguém que está vocacionado pela metade. É alguém que está em um casamento pela metade. É alguém que está assumindo um posto de trabalho pela metade, porque ele é morno. Deus, vendo tudo isso, executa juízo diante de Pedro. É neste cenário que Barnabé surge na base missionária de Antioquia. E ele lembra de um homem chamado Paulo, de Tarso, que o Senhor chama no capítulo de número 9 de Atos. E no capítulo de número 9, ele tem cartas que perseguem a igreja. Ele tem cartas para prender, para açoitar, para matar. E o Senhor olha para ele e diz assim: Paulo, Paulo, eu vou te mostrar quão duro é para ti lutar contra os meus arguilhões. Suíno chega a dizer que Paulo é como uma besta selvagem, descontrolada, descontrolado. Era mais ou menos assim.
Hoje as cartas que você leva têm poder de prisão, mas as cartas que eu te entrego amanhã têm poder de liberdade. As cartas que você tem em mãos hoje têm poder para matar, mas as de amanhã terá poder de vida. As cartas de hoje têm poder de prisão, mas as cartas de amanhã terá poder de alforria. Eu vou te mostrar como é padecer pelo meu nome. É o mesmo que no capítulo de número 7 consentia na morte de Estevão, primeiro mártir. É o mesmo que enquanto Estevão era apedrejado, as vestes de Estevão estavam aos pés de Saulo. Só que, permita-me destacar um cenário. Enquanto Estevão é apedrejado, o texto descreve que ele se ajoelha. Se ajoelhar é uma decisão. Nós não teremos uma vida menor, uma morte menor que a vida que levamos. Quando Estevão se ajoelha, as vestes aos pés de Saulo, Estevão ora a mesma oração que é feita na cruz: perdoa-os, não lhes impute esse pecado. Enquanto Estevão prega aos ouvidos, ele não consegue ser ouvido. Mas quando ele se ajoelha, ele deixa de pregar os ouvidos e passa a pregar os olhos. E é aqui que nós devemos entrar. A pregação aos olhos é mais eficaz do que os graves desse som nessa cidade. É por isso que aos Efésios, quando Paulo descreve, ele diz: por esta causa eu, Paulo, me ponho de joelhos. Porque se eu estou de pé, foi porque um dia alguém ficou de joelho pela minha vida. Temos gente eloquente para falar e nanicos na vida. Eu me lembro quando chegamos ali e fomos morar. A Bélgica é 80% islamizada por uma questão histórica da Segunda Guerra Mundial. Nós fomos morar numa casa que o rez-de-chaussée, o primeiro andar, era de um muçulmano. O muçulmano morava em cima, um Hassan, e eu morava no primeiro andar. Eu falei para Amanda, ainda não falávamos o francês, mas eu disse a ela: nós vamos pregar para essa família. Eles saberão que há um Deus, saberão que existe um Cristo, e o nome do Senhor será glorificado nesse lugar. Quando eu fui alugar ali, Marquinhos disse: não fala que você é pastor, porque aqui é melhor você falar que você é bandido que é pastor. Eu disse: eu sou pastor. Os meses se passaram, Hassan descia e eu entrava todos os dias, saía, trabalhava, voltava, ia à igreja, e todos os dias ele nos observando. O seu testemunho fala pelas ruas dessa cidade. Aonde você entra? 6 meses depois, o Hassan chama a tia da minha esposa e diz: fala para Fábio que não poderia ter pessoa melhor para morar aqui. Eu disse: o Espírito de Deus está no lugar. 8 meses depois, eu já conseguia compreender um pouco de francês, e ele falava assim: obrigado por vocês morarem aqui. Um ano depois, eu estou chegando na igreja, eram as 11 horas. Chegando do culto, eu entro na porta e em seguida ele bate. Ele traz um pedaço de bolo de aniversário, na outra mão Mohamed com um aninho. Ele me entrega o bolo, eu agradeço ele, ele entrega o Mohamed e fala assim: ora por ele, abençoa ele. Um muçulmano pedindo para um pastor cristão abençoar o filho. Os nossos atos falam mais do que as nossas palavras. O seu testemunho fala pelas ruas dessa cidade. E eu orei dizendo: Deus, está aqui o Mohamed, faz-se conhecido sobre essa família, que o teu nome seja glorificado.
sobre essa casa. O casal, a Amanda engravida, em seguida a gente tem que mudar para um apartamento maior. O casal que ia me substituir ali, ia morar no nosso lugar, eu disse assim para eles: cuidado! Eu estou evangelizando essa família. Nós moramos aqui 1 ano, nós nunca pagamos um aluguel atrasado. Nunca pagamos uma conta atrasada. E ninguém nunca ouviu uma discussão nossa nesse lugar. Não envergonhe o nome de Cristo. Isso é pregação aos olhos. Se não tem capacidade de te ouvir, que te vejam pregar. E que te vejam pregar com a vida. Aleluia. Aleluia. Ele sai na primeira viagem missionária. E ao sair na primeira viagem missionária da base missionária de Antioquia, Barnabé, João Marcos e Paulo, eles vão até o Ilírico. João Marcos, provavelmente, em Peste da Panfilha, retorna para a base, retorna a Jerusalém. Paulo, contraindo uma doença, provavelmente, alguns historiadores dizem ser uma malária, retorna. E ao retornar eles estão na base missionária. Capítulo de número 15 é onde lemos. Paulo diz: voltemos a confirmar as igrejas. Barnabé acha aquela notícia interessante e fala juntamente com Paulo: voltemos. E Paulo diz: tem um problema. João Marcos não vai comigo. O texto bíblico diz que houve tal desavença entre eles que não puderam andar juntos. O presidente do seminário de Dallas, nos Estados Unidos, de teologia, ele chega a dizer que essa desavença foi alta, que os ânimos ali se afloraram e eles não puderam andar mais juntos. Barnabé pega João Marcos e navega para Chipre. Paulo fica na base de Antioquia. Ali já tinha um moço por nome de Silas. Quem é Silas, pastor? Silas é profeta. Silas é doutor. Silas é esmerado na palavra. Silas era conhecido pelos apóstolos. E Paulo quis, tendo pois Paulo escolhido a Silas, partiu encomendado à graça do Senhor. Silas é um obreiro pronto. Silas é alguém com ministério reconhecido. Já. E o temperamento de Paulo é que para ir comigo tem que ser bom. Se vai comigo, pastor Rodrigo, tem que ser dos bons. Não pode arregar como João Marcos na Panfilha. Escolhe o obreiro pronto. Muitas das vezes nós temos essa síndrome de querer aquilo que já está pronto. Queremos trabalho de formar. Falo como liderança. Você que está à frente de um departamento. Você que está movendo a engrenagem da igreja. Nós pegamos a igreja ali no jardim de inverno de uma casa. 2 anos nós éramos mais de 100 pessoas. A engrenagem da igreja está em saber que nós não podemos, mas em amar gente, em amar pessoas, em tolerar a diferença do outro. Nós somos a igreja dos dons. Conhecemos sobre maravilhas, sinais, prodígios, línguas, repartições de línguas, interpretação, mas desconhecemos os dons, os frutos. Aos Coríntios, no capítulo de número 11 e 12, Paulo referendo a coluna dos dons. Falar em língua é dom, interpretação é dom, maravilhas é dom, sinais é dom, prodígios é dom. Mas se eu pudesse recomendar um caminho mais excelente, eu diria para vocês que o amor tudo crê,
tudo suporta, não se conduz inconvenientemente, o amor não arde em ciúme. O amor que não é somente dom, mas também é fruto, quando ele recomenda a igreja aos Gálatas. Quais são os frutos? Domínio próprio, mansidão, amabilidade, temperança. Contra essas coisas não há lei. Falar em línguas é dom, conter ela é fruto. Ser cheio é dom, ser bom pagador é fruto. Interpretar línguas é dom, mas dar testemunho em casa é fruto. Palavra de sabedoria é dom, mas como eu trato a minha esposa e meus filhos e a minha parentela é fruto. Nunca vivemos um tempo que precisamos ter os frutos do Espírito para que o mundo tenha vontade de vir. Nós passamos mais tempo combatendo focos internos do que evangelizando fora. Passamos mais tempo combatendo com quem já tem uma caminhada na fé do que evangelizando. Silas é o obreiro pronto. Só que o que Deus tinha para Paulo era outra coisa. Quando eles partem da base missionária, ele chega em Icônio. Ao chegar em Icônio, alguém olha para Paulo e diz assim: Paulo, o grupo está pronto. Ele diz: tem o Silas. Ele diz: por que tem um menino? O nome dele é Timóteo, filho de Eunice, neto de Lloyd. A mãe é judia, o pai é grego, mas é um menino crente. Olha aqui. Quando ele chega em Listras, alguém diz: Paulo, tem um menino crente, mãe é judia, o pai é grego, o avô dele é Lloyd. Paulo quis que ele fosse com ele. Eles tentam ir para a região da Ásia, da Bitínia. O Espírito do Senhor impede, direciona eles para Macedônia. Em Troades, um varão macedônio aparece a eles. Atos capítulo de número 16, 15 para 16. Paulo, atravessa a Macedônia, ajuda-nos. Ele chega em Filipos. A igreja que nasce em Filipos, na casa de Lídia, vendedora de púrpura. Vocês conhecem a história. Por repreender um espírito de adivinhação, eles vão parar dentro de uma prisão. A importância aqui é que Silas não abandonou Paulo. Os dois apanharam juntos, cantaram juntos, viram o cárcere se abrir juntos. E a igreja de Filipos nasce na casa de Lídia, vendedora de púrpura. De Filipos eles chegam a Tessalônica. Tessalônica expõe as escrituras. De Tessalônica eles chegam a Bereia. E a igreja de Bereia, enquanto Paulo expunha as escrituras, eles conferiam para ver se havia coesão com aquilo que ele falava. De Bereia, Paulo chega a Atenas e manda chamar Timóteo com Silas. Espera a caravana chegar. Dá testemunho de Cristo no Areópago Romano. Disputa com os filósofos, mostrando o verdadeiro Deus, a face desse verdadeiro Deus. Dali eles chegam a Corinto. Cidade portuária gigantesca, mais de 200 mil habitantes na época. Uma cidade totalmente idólatra, profana. Se estabelece uma igreja viva, tão cheia dos dons, aonde Paulo instrui e deixa uma igreja implantada. De Corinto ele chega a Éfeso. Éfeso, aonde tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana dos Efésios. O avivamento foi tão grande naquele lugar, ao ponto de bruxos, necromantas levaram as suas enciclopédias de bruxaria em praça pública, fazer uma grande pilha e queimarem o nome do Senhor ser glorificado ali. Um avivamento chegou em Éfeso. O nome do Senhor foi glorificado em Éfeso. Dali então se inicia a terceira viagem. Paulo chega em Jerusalém, dá testemunho de Cristo. Capítulo de número 20 de Atos, ao retorno para Jerusalém. Ágabo,
ata um cinto e diz: Paulo não vai. O que te espera em Jerusalém são algemas e cadeias. Ele diz: é importante que eu vá dar testemunho de Cristo em Roma. E Paulo parte. Dali nós sabemos que ele ficou encarcerado em prisão domiciliar. O ano é por volta de 61. Em prisão domiciliar na sua própria casa. Ele está preso, mas não é infrutífero. Ele está limitado, mas a palavra do Senhor é viva, é livre. Paulo nos ensina uma lição. O lugar que você está não te impede de gerar. Gere aonde Deus te colocou. A sua situação presente não pode fazer de você infrutífero. Gere. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, saberão que são meus discípulos. Eu designei vocês para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele está preso, mas ainda consegue consolar a muitos. Entristecido, mas alegrando a muitos. Essas são as marcas do ministério de um líder. Dali então já passaram 25 anos. Já foram 25 anos. Na sua segunda prisão ele não está mais preso como um apóstolo do evangelho, dos gentios. Do incêndio que aconteceu em Roma pelas mãos de Nero, Paulo agora é incriminado e é um prisioneiro sentenciado à guilhotina. Ele está prestes a experimentar o martírio, o mosto. E de dentro da prisão, ele escreve uma segunda epístola. E essa epístola que ele escreve é para Timóteo. Uma das epístolas pastorais mais lindas, do capítulo de número 3 para o capítulo de número 4. Paulo está escrevendo para um filho. Não é para um obreiro pronto. Não é para alguém bom. É para alguém que precisa ser lapidado. É para alguém que precisa ser moldado. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Já se passaram 2 dias de festa. Pastor Eurípides trouxe uma palavra ontem. O Léo pregou hoje cedo, pastor Leonardo. Mas eu quero falar para você que caminhou já mais da metade do caminho. E talvez no seu coração ainda tenha resquícios de uma ferida aberta. Eu não sei se você foi rejeitado como João Marcos. Talvez na sua caminhada alguém diz assim: comigo ele não vai. Rejeitado por muitos. Impedido de seguir por causa de algum medo, por causa de algum trauma. Ou talvez você está sentado na cadeira de Timóteo. Pastor, quem é Timóteo? Um moço tímido, de corpo franzino, cheio de enfermidade. Esse mesmo que trabalharia o ministério de Paulo. Que quando Paulo escrevia para ele, ele dizia assim: olha, quando você for beber água, põe um pouco de vinho, por causa da enfermidade do teu estômago. O leão dos apóstolos está ensinando agora a fazer um remédio para o estômago. O amor nos constrange. Invista em quem ninguém quer investir. Acredite em quem ninguém quer acreditar. Deus não vai te dar um obreiro pronto. Ele vai te dar um filho. Gere filhos espirituais. Experimente a paternidade em Deus. Experimente aquilo que Deus pode fazer por intermédio da sua vida. Você não vai passar por essa vida, você não vai passar por essa cidade, você não vai passar por essa igreja sem deixar a sua marca em alguém. Quem está construindo uma grande obra deixa legado e não deixa trinca. Quem está construindo uma trajetória está interessado em deixar legado. Legado se deixa em gente, legado se deixa em filhos espirituais.
Quando Paulo está preso, ele não escreve para Silas, ele escreve para Timóteo: vem ter comigo depressa, porque Demas, amado presente século, me abandonou. Crescente foi para Dalmácia, só Lucas está comigo. Vem depressa. Quando vier, traz a capa que eu deixei em Troades. O inverno está vindo. Os pergaminhos que eu deixei na casa de Carpo, especialmente os livros. Vem depressa. Mas quando você vir, traz João Marcos. Ele me é útil para o ministério. Manda chamar ele. Porque lá atrás nós tivemos um desentendimento. Mas hoje ele é útil para o ministério do Senhor, para a igreja do Senhor. Paulo entendeu que quem está deixando legado não deixa marca, não deixa trinca. Paulo nos ensina que a linguagem do cristão ainda é o amor, que o perdão ainda é a ponte que nos conecta. Mas nas entrelinhas do capítulo de número 2 da segunda epístola, o verso 15, ele deixa um segredo. Deixa um segredo escondido em uma palavra: se apresente aprovado, como obreiro que maneje bem a palavra da verdade, não tem do que se envergonhar. Essa palavra aprovado, ela tem uma semântica no grego que é dokimos. E Paulo escondeu um segredo ali. Olha aqui. A palavra aprovado significa dokimos. Isso implica dizer que se nós fizéssemos um negócio, pastor, e ele me pagasse com prata, ou fizesse negócio e eu pagasse ele com prata, e ele suspeitasse que a prata que eu dei a ele é adulterada, ele chamaria um especialista. Iríamos até um lugar que tem mármore. O especialista pegaria essa prata, jogaria a prata para cima. A prata ia subir, mas a prata ia descer. E quando a prata tocasse o mármore, o especialista que tem um ouvido apurado ao mais fino tiquinindar diria: dokimos, é prata, é verdadeira. Se fosse adulterada, ele diria: não dokimos, não é prata, não é verdadeira. O especialista que olha além da aparência, que disse para Samuel: não atenta para a aparência dele, eu não vejo como vocês veem. O mesmo que no capítulo de número 6 de Mateus diz: entra no quarto, fecha a porta, e o Deus que te vê, não é o Deus que te ouve, o Deus que te vê em secreto. O especialista olhou para cá e ele conhece o barulho de uma igreja verdadeira no abrir da boca dela. Vou repetir: ele conhece o barulho de uma igreja verdadeira. Como pastor, a Bíblia diz que que a boca fala daquilo que é abundância no coração. O barulho que sai da nossa boca, o especialista conhece se é verdadeiro ou não, se é verdadeiro ou falso. Pastor, tem cristão falso? Tem. Se tem um falso é para ter o verdadeiro. Então, em nome de Jesus, nessa noite, abra sua boca e faça um barulho verdadeiro que só uma igreja verdadeira conhece. Aleluia! Paulo está dizendo para Timóteo: a prata vai subir. Mas subir nem sempre é sinal de aprovação. Nem tudo que está dando certo significa que Deus está no meio. Há alturas que quem leva é o próprio diabo. O Espírito, no capítulo 4 de Mateus, conduziu Jesus ao deserto.
E o diabo pegou Jesus e levou ao pináculo. Cuidado! Existem lugares que são para a morte. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: cuidado! Pastor, você está dizendo que Deus não quer me honrar? Eu estou dizendo para você que Deus prefere te frustrar do que te perder. É melhor você frustrado e salvo do que próspero perdido. É melhor você frustrado e salvo do que assentar lá e perder a tua salvação. É tempo de ouvir a voz de Deus. A prata vai subir, mas ela vai descer. E ela vai tocar no chão. E é quando ela toca no chão que da eternidade o especialista grita dogmas. Paulo está dizendo para Timóteo: pregar em Éfeso é glorioso, mas não é aprovação. Entrar em Atenas, dar testemunho de Cristo pode ser glorioso, mas isso não significa aprovação de Deus. Chegar em Corinto, ver uma igreja tão cheia dos dons, ao ponto de você falar: todo mundo aqui é profeta, é glorioso, mas não é aprovação. Dar testemunho de Cristo em Jerusalém lotada, é glorioso, mas não é aprovação. Ao ponto dos lenços e aventais curarem, é glorioso, mas não é aprovação. Timóteo, no ministério há 2 tempos. Na vida cristã há 2 tempos. Há um tempo de glória, há um tempo de renovo, há um tempo de vitupério espiritual, mas há um tempo de lágrimas, há um tempo de escassez, há um tempo de dúvida, há um tempo que você questiona se você foi mesmo chamado, há um tempo que se você questiona se Deus falou de fato com você aquilo. Paulo está dizendo para Timóteo: a prata vai subir, mas ela desce. Quando ela bater no chão, vai ser o dia que você vai querer entregar cargo, vai ser o dia que você vai querer entregar ministério, vai ser o dia que você vai querer desistir de chamado, vai querer desistir de tudo. Vai ser aquele dia que você vai rasgar diploma, vai ser aquele dia que você fala assim: pastor, eu não aguento mais, eu não quero mais, está aqui o que o Senhor me entregou. É quando a prata toca no chão, é quando alguém diz assim: cadê o teu Deus? Aí ele diz assim: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele diz assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E alguém está dizendo: vai morrer. E ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar ao meu respeito. Da eternidade alguém olha e diz: toque-mos, toque-mos. É prata, é verdadeiro, é meu. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu venho profetizar para alguém, e é muito específico: pastor, eu já voei nessa manhã, eu já recebi de Deus nessa manhã. Eu venho em nome de Jesus falar para você que chegou aqui talvez querendo desistir: pastor, é o 19º aniversário e eu não aguento mais. Eu venho da parte de Deus falar para você: aguenta mais um pouco. O Espírito de Deus está trazendo ajuda, o Espírito de Deus está trazendo renovo, está trazendo reforço. Insista, não desista. Fique de pé em nome de Jesus. Você não para, você não vai desistir. O Espírito do Senhor trará socorro. Aleluia, aleluia. Rebai, show de candarabai. Remião de calau a sérgia. Canal a sérgia papácia. Eu sinto uma autoridade diferente sobre o ambiente. Fique tranquilo, fique tranquilo. Eu explanei a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra por si despede labaredas.
Não tem a ver com homem, não tem a ver com homem, mas há uma autoridade renovadora do Espírito de Deus para você que entrou aqui. Aleluia, aleluia. O céu está me dizendo que dentro de 10 segundos vai começar a abraçar aqui. O Espírito Santo de Deus está dizendo que tem gente que entrou aqui que não precisa pular, que não precisa rodar, precisa de um abraço do Espírito de Deus. E o Senhor está indo ao teu encontro, o Espírito de Deus está indo ao teu encontro. Você não vai desistir daquilo que o Espírito de Deus te entregou. Eu convido você que é de guerra. Papai está na casa. Eu convido você que é de peleja espiritual. Cadê você? Cadê os vasos que é de guerra? Cadê quem é de oração? Não é de brincadeira, não é de oração. Cadê você? Nós estamos em guerra. Deus vai chamado nessa noite. O Espírito Santo de Deus vai trazer ânimo para quem estava prestes a desistir. O Espírito de Deus fortalece. Eu convido você que é de guerra. Eu convido as irmãs da oração. Vai, levante a mão. Levante a mão em nome de Jesus. Vai, abra a boca, porque o Espírito de Deus vai fazer nessa noite. O Espírito de Deus vai te usar nessa noite. Você não para no meio do caminho. O Espírito de Deus está trazendo ânimo. Eu vou te dar 30 segundos para glorificar. Eu vou te dar 30 segundos para abrir a tua boca. Já começou isso. Chora. Deixa o Espírito de Deus renovar aí dentro. Deixa o Espírito de Deus continuar fazendo. Você não para no meio do caminho. Ele é blaua quando raia Sérgia. Ele bicola bacalaia chomandarácia. Ele é placandaraba sai clomandarai. Caplo é fácil, mionde cadau a Sérgia. Play que soplau a faia camandai. Chore-me candarabai. Há um renovo do Espírito de Deus que passa. Há um renovo do Espírito de Deus que passa. Há um renovo de Deus que passa agora sobre o meio da igreja. Há um renovo do Espírito de Deus que passeia aqui agora. Alguém crê que há um renovo de Deus que passa aqui agora. Quem crê recebe. Quem crê recebe e toma posse. Quem crê receba e toma posse. Eu vou pedir para você ser boca de Deus para alguém agora. Se você tiver liberdade, é 1 minuto. Você vai abraçar quem está perto de você. Se é da sua família, tem liberdade com você. Deixa o Espírito de Deus usar a sua vida. Enquanto eu orava, o Espírito de Deus falou no meu coração que tinha gente que estava prestes a desistir. Mas aguenta mais um pouco. Servir a Cristo dói mesmo. É chorar sem ser compreendido. É ir querendo ficar, é ficar querendo ir. A obra de Deus às vezes é dolorosa. Mas faça como Paulo: eu completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Desde agora a coroa da justiça me está guardada.
não só a mim, mas tantos quanto aquele amar a sua vinda, que o Senhor reto juiz me dará naquele grande dia. Pode doer aqui, você pode ter chegado aqui arrastado nessa noite, você pode ter chegado aqui querendo desistir, mas tudo que o diabo queria é sentir o que você sente, é ter a presença que você sente. Pastor, ele não entende. É porque teve gente aqui que veio doente, talvez endividado, arrastado. Mas se tem uma coisa que ele não pode tomar de você, é a adoração. Se tem uma coisa que ele não pode tomar de você, é a presença do Espírito de Deus. Aleluia. E ele é ciente que quando a trombeta tocar, eu não vou mais estar aqui. Nós iremos voar ao encontro do nosso noivo. Vale a pena. Continua. Vale a pena continuar, vale a pena insistir. Ora agora. O Espírito de Deus vai usar a sua vida. Deixa o Espírito de Deus usar a sua boca. Espírito Santo de Deus, aonde o Senhor encontrar um coração que está aberto nessa noite, aonde o Senhor encontrar espaço, Espírito de Deus, traz um bálsamo renovador. As feridas que estavam abertas começam a se fechar agora. Você não ficará paralisado. O Espírito de Deus trará bálsamo e socorro. Ore! Ore! Escuta aqui. Pastor, eu entristeci, paralisei, mas meu coração arde para ir. Meu coração arde para voltar. Eu quero fazer 2 convites aqui rápido. Você que está afastado. Pastor, estou afastado. Em algum momento eu parei, mas eu quero reconciliar nessa noite. Sai do seu lugar e vem até aqui. Deixa a gente orar por você. Você tem alguém em nosso meio que quer retornar a Cristo? Sai do seu lugar, vem até aqui. Segundo convite. Pastor, eu preciso voltar a sentir o que eu senti antes. Eu quero que a minha vida seja uma entrega, uma oferta na obra do Senhor. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Quero orar por você. Pastor, eu quero. A nossa maior emergência é que nós não queremos ir mais. Em 10 anos, se Cristo não tiver misericórdia, há um estudo que diz que a Europa será toda islamizada. E nós precisamos de alguém, precisamos de missionários que volte a querer ir,
que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração. Quando terminar aqui, eu vou estar ali fora. Eu e minha esposa, nós mantemos uma obra missionária em Moçambique. E nós custeamos essa obra do nosso bolso. Mantemos lá aquela igreja aberta, a alimentação das crianças. E a venda do nosso material é que mantém aquela obra lá. Então você que quer nos abençoar, quer abençoar os nossos irmãos de Moçambique, passe lá. Estou Deus abençoe.